És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso estudo bíblico, do nosso panorama bíblico. Bom, quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o importante é que você assista esse vídeo, entenda ele, deixe Deus falar com você, né? Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida, né? Tem sido um momento edificante para você. Então, que continue sendo. Quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Divulgue nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Divulgue nos grupos de WhatsApp que você tem o link, né? Então, não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar a palavra do Senhor. Tudo bem? Bom, eu peço também para que você possa se inscrever nas nossas redes sociais. Aqui embaixo, ó. @Comunidade do Amor. No Instagram, Comunidade do Amor SC. Perdão, @Comunidade do Amor SC no Instagram e Comunidade do Amor SC no Facebook e no YouTube. Então se inscreva, né? Se inscreva nas nossas redes sociais para que você possa estar atento, estar por dentro das nossas informações, estar por dentro das nossas programações. É muito importante que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Toda quarta-feira, o nosso vídeo é liberado toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E toda segunda-feira, nós temos a nossa devocional com a pastora Bruna. É um resumo da palavra de domingo. E tem sido bênção, tem sido um momento edificante para muitas pessoas. Então também compartilhe esse momento, esteja atento às nossas redes sociais. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de 2 Crônicas. O livro de Crônicas. Eu quero já colocar aqui para que você possa acompanhar o nosso passo a passo, o nosso resumão, né? Bom, a palavra crônicas ela se refere a registros de eventos históricos e genealógicos e detalhes relacionados à história do povo de Israel. O livro, como eu já havia falado, era um livro só, e aí acabou dividindo ele, e ele se dividiu, e agora eles são 2 livros, 1ª e 2ª Crônicas. A autoria, ela ainda não é uma autoria declarada, mas atribui-se a Esdras. Os personagens principais é Salomão, um rei sábio que construiu o templo, filho de Davi. Asa, um rei piedoso de Judá. Josafá, um rei que buscou alianças com outros reinos e liderou o povo em adoração a Deus. Ezequias, rei de Judá, que se destacou pela sua reforma religiosa e vitória contra os assírios. Josias, rei que reformulou a adoração e restaurou a lei de Deus. E Esdras, o escriba responsável pela restauração da lei. Qual é o contexto do livro? O 2 Crônicas se concentra na história do reino de Judá, após a divisão do reino de Israel, no reino do norte, e Judá do sul. O livro é uma narrativa histórica que abrange desde o reinado do rei Salomão até o exílio babilônico de Judá, destacando líderes piedosos, profetas e a importância da adoração a Deus e a obediência à sua lei. O ponto principal do livro de 2 Crônicas é transmitir uma mensagem espiritual e moral, enfatizando a importância da fé, do arrependimento e do compromisso com Deus. Bom, esse é o nosso resumo, né, do livro de 2 Crônicas. Bom, o livro de 2 Crônicas ele vai descrever, como nós falamos, a construção do templo, tá? E vai traçar a história do reino de Judá desde o final da destruição de Jerusalém até o exílio do exílio da Babilônia de grande parte do povo. Bom, ele é um livro que é dividido em seis blocos, tá? Então, o livro de 2 Crônicas está dividido em 6 blocos.
primeiro bloco, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 12 e vai falar sobre os reinados do rei Salomão e do Roboão. Bom, então, o primeiro capítulo do livro de 2 Crônicas, ele vai falar sobre o que Salomão pede assim que ele assume o trono, assim como ele assume, quando ele assume o reino. Ele pede. E aí, a gente vê que ele pede uma única coisa. Ele pede sabedoria. Olha o que diz lá em livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e ele o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, aos líderes de 1.000 e de 100, aos juízes, todos os líderes de Israel e aos chefes de família. Depois o rei foi com toda a assembleia no lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Bom, esse é o início do reinado do rei Salomão. E aí, ele pede uma coisa. Olha o que diz o versículo de número 7 do capítulo 1 de 2 Crônicas. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este grande povo? Salomão, então, ele consegue entender que sem a mão de Deus, sem a ação poderosa de Deus, não teria condições alguma de ele seguir liderando o povo. Ele sabia que ele precisa de um poder vindo do alto, maior do que ele, que era exatamente o poder de Deus. Então ele pede sabedoria e conhecimento para poder liderar o povo, para poder conduzir o povo dentro daquilo que Deus queria que o povo fosse conduzido. E aí, nós falamos na semana passada que quem construiu, Deus, ele começou a falar com Davi sobre a reconstrução do templo, só que não foi Davi que reconstruiu, foi Salomão. E agora, no capítulo de número 2, a gente vê os preparativos da construção do templo. Olha o que diz lá. Eu só vou ler o versículo de número 1 e 2 do capítulo 2 de Crônicas, 2 Crônicas. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra nas colinas e 3.600 como capatazes. Então Salomão ele dá uma ordem para que inicie a construção do templo. Porque se perdeu, houve uma ruptura nessa adoração a Deus. E agora, onde que Deus é adorado nesse período aqui? É no templo. Precisa-se fazer um lugar para adoração a Deus. Precisa-se ter um lugar para que as pessoas possam ir adorar a Deus. Tinha um tabernáculo. Agora, não existe mais um lugar para adoração, só que agora Salomão vai construir, e aí fala, Salomão deu ordens para a construção de um templo para a honra do nome do Senhor. Então ele quer honrar o nome do Senhor na construção desse templo. E aí, a gente vai seguindo capítulo a capítulo. O capítulo 3 vai falar sobre a construção do templo, e vai falar sobre onde era, tudo mais, vai dar todas as especificações. O capítulo 4 vai falar sobre os utensílios do templo, vai falar tudo o que tinha que ter dentro do templo. O 5 vai falar sobre o transporte da arca para o templo. Então você pode observar comigo que Deus ele é um Deus de detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. Ele vai detalhando cada questão, cada situação, Deus vai detalhando para que as coisas pudessem ficar
de acordo com como ele queria, de acordo com como ele queria que a coisa acontecesse. O capítulo de número 7 vai falar sobre o Senhor aparece a Salomão, né, a dedicação do templo, o Senhor aparece a Salomão. Quero ler com você o capítulo de número 7, versículo 11 e 12, que diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu à noite e lhe disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para os sacrifícios. Então, queridos, foi uma honra, podemos dizer assim, para Salomão ter ouvido isso de Deus, né? Foi uma honra para Salomão ter ouvido que aquele lugar foi o lugar escolhido por Deus para que ele agora pudesse ser adorado e ser edificado. E aí a gente vai passando, vai falando sobre outros feitos de Salomão. Aí o capítulo de número 9 vai falar sobre a rainha de Sabá, que visita Salomão, né? Ela soube da fama de Salomão e foi visitar as riquezas de Salomão, o resplendor do templo. E aí o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 29, 30 e 31, vai falar sobre o fim de Salomão, sobre a morte de Salomão. Diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, dos profetas de Sionita Aias e nas visões da vidente de Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então agora há um fim. Salomão ele reinou durante 40 anos, né? E agora há um fim do reinado de Salomão. E aí, o segundo bloco, que compreende do capítulo de número 13 ao capítulo de número 24 de 2 Crônicas, ele vai falar exatamente sobre os reinados de Asa e de Joás. Os reinados de Asa e de Joás. Começa no capítulo 13 e vai até o capítulo de número 24. Vai falar sobre a reforma realizada por Asa, vai falar propriamente sobre o reinado de Asa, vai falar sobre o reinado de Josafá, rei de Judá, né, que ele fortaleceu, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel, posicionou tropas sobre a cidade fortificada de Judá, vai falar exatamente todo o processo do reinado, porque o livro de Crônicas ele fala exatamente sobre isso, sobre os relatos dos reinos, né? A história do reino. E aí vai falando, vai falar sobre a profecia contra Acabe, aquele Acabe que a gente tinha visto lá atrás, né? Vai falar sobre o reinado de Acabe, vai falar sobre a morte de Acabe. No capítulo de número 19, vai falar sobre a nomeação de juízes. Olha o que diz lá. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 4. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, Deus de seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, por vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera nem justiça, nem parcialidade e nem suborno. Então, ou seja, ele vem para poder colocar a casa em ordem, para colocar a coisa correta, né? Josafá derrota Moabe e Amon, e aí a gente vai vendo os feitos. Eu quero que você realmente se atente ao livro de Crônicas, porque é um livro riquíssimo nas fontes históricas do que fala do povo. E aí agora passamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco, ele vai falar sobre os reinados de Amazias e Acais.
E aí o terceiro bloco ele compreende do capítulo de número 25 ao número de 28. Vai falar sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Vai falar sobre o reinado de Uzias, rei de Judá. Aqui ele está falando a história de Judá. A gente não tem aqui muitos relatos sobre a história de Israel, porque agora o reino está dividido, o reino do sul e o reino do norte. Agora a nação está dividida. Então, agora cada um vai numa direção, cada um vai num caminho, né? O reino de Jotão, rei de Judá, reino de Acais, reino de Judá. Então, vai falando sobre cada reinado. Aí agora, nós estamos no quarto bloco, que vai falar sobre o reinado de Ezequias e Manassés. O quarto bloco, que compreende do versículo de número, do capítulo, perdão, de número 29 ao capítulo de número 33. Bom, e aí, Ezequias, ele vai purificar o templo, porque atentem vocês que até agora, até nesse período, o povo continua naquela oscilação. Faz bem, faz mal. Faz bem, faz mal. Continua nessa oscilação terrível. Continua nessa oscilação. Ezequias, então, vem para poder fazer uma purificação do templo. Olha o que diz os primeiros versículos do capítulo de número 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como foi feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então, ou seja, Ezequias fez coisas boas para o reino. Ele vem e coloca a casa em ordem de novo. Por quê? Ainda aqui há esse altos e baixos, ainda há esse turbilhão. E a gente está falando exatamente do período histórico, no período onde o povo ainda tinha essa oscilação. Ainda essa oscilação. Os serviços do templo são reorganizados. E aí, Ezequias morre. Ezequias morre. E aí o capítulo de número 33 vai falar sobre o reinado de Manassés. Bom, e eu quero ler só com você, só um trechinho, para que você possa entender quem foi Manassés. Capítulo 33, versículo 2. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ou seja, Manassés agora traz tudo de ruim para o povo. Volta novamente tudo de novo. É o que eu falo para vocês. Rei bom, rei ruim. Rei bom e ruim. Porque o povo, infelizmente, o povo busca isso. Por quê? Por causa dessa oscilação. Por causa desses altos e baixos. E agora partimos pro bloco 5, pro quinto bloco, né? Falando sobre os reinados de Josias e os últimos reis. E aí vai do capítulo de número 34 ao 36, falar sobre as reformas que Josias fez, o livro da lei que é encontrado. Josias celebra a Páscoa. E aí, o reinado de Joacás, rei de Judá, o reinado de Joaquim, rei de Judá, e aí vai falando sobre os reinos de Judá. E aí termina, então, o capítulo de número 36, que é o sexto bloco. O sexto bloco termina com o capítulo de número 36, falando da queda de Jerusalém. E aí Esdras e a restauração. E aí a palavra diz assim, 36:15. O Senhor Deus dos seus antepassados advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo aos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. E aí há um período agora de exílio, né? Agora o povo precisa
vai passar por uma situação para que eles possam entender. Eu quero colocar aqui o nosso capítulo a capítulo para que você possa compreender. Ó, Salomão busca sabedoria, o reinado e tudo mais. E aí termina com os últimos reis e a queda de Jerusalém. E é quando o povo entra no exílio babilônico, né? E aí perde, e aí eles acabam sendo cativos da Babilônia. Bom, esse foi o resumo do livro de 2 Crônicas. E aí eu quero te convidar para que você possa realmente fazer esse acompanhamento da palavra. Façam pesquisas, busquem outras fontes, livros, pesquise, porque além de um livro riquíssimo na fonte espiritual, que acho que é o nosso principal objetivo, o livro, a Bíblia, aí também é um livro riquíssimo de história, para que a gente possa compreender as profecias do Senhor, para que a gente possa compreender como nós estamos vivendo hoje. E eu quero te desafiar a ir mais fundo, a ir mais além, a buscar mais, a não ficar só nesse nosso resumo, só nesse nosso panorama aqui, a ir mais, a buscar mais. Amém? Eu quero orar pela sua vida, Pai. Ora agora para essa pessoa que está nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, derrame da tua graça sobre ela, cuide, Senhor, da vida, da casa, do entendimento, que essa palavra possa ter entrado, Senhor, de forma clara na vida de cada um. Nos abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu te espero quarta-feira que vem aqui, para que a gente possa continuar o nosso estudo bíblico nesse panorama. Amém? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.